Gratificante ainda é estarmos aqui reunidos nesta casa que nos acolhe há tantas décadas de trabalho no bem, no amor, na divulgação do Espiritismo, uma doutrina linda que todos nós abraçamos com muito afinco, com muita propriedade, com muita disciplina, mas com muita tranquilidade, que é o mais importante. Porque quando nós aprendemos Espiritismo, nós nos tornamos pessoas melhores. Não perfeitas, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas um pouco melhores. O tema que eu trouxe hoje para nós conversarmos vai ser uma conversa mesmo, como se a gente estivesse no fundo de casa, né, num churrasco de família, mas sem churrasco, conversando a respeito de temas que julgamos importantes. O tema que eu trouxe hoje para nós conversarmos, eu intitulei o objetivo essencial da existência. Uau, será que o Sandro vai trazer aqui uma reflexão sobre autoajuda? Não, não será autoajuda. Será reflexões daquilo que o Espiritismo propõe em termos conceituais para entendermos o objetivo de uma existência. Porque hoje, 2023, aqui dia 29 de janeiro, nós estamos em uma existência, concordam? Nós estamos numa reencarnação. Então eu estou Sandro Coço, ele está Pereira, ela está Gladys, ele está Toninho, e assim vai. E as vidas sucessivas vão acontecendo, vão se multiplicando, e ela tem um objetivo. Então, para a gente poder trazer esse assunto aqui, é claro e é óbvio que eu vou repetir algumas coisas que eu já disse em outras oportunidades, porque isso é natural, que a gente reforce conceitos, porque quanto mais a gente fala de algo, mais esse conceito se torna claro na nossa mente. Mesmo porque, à medida que nós vamos progredindo e evoluindo, principalmente intelectualmente, do ponto de vista do intelecto, nós vamos tendo discernimento. E nós vamos aprendendo a lidar com a vida de uma maneira mais sábia. Porque é muito diferente, dependendo do grau de evolução desse espírito, estar com 19 anos e enfrentar uma luta na vida. E você estar com 50, 60, 70 e enfrentar a mesma luta. A diferença vai ser gritante por conta da experiência. Por conta de uma série de fatores que envolvem a nossa jornada evolutiva. E se nós estamos hoje, nesse exato momento da nossa caminhada, quantas vidas no passado nós tivemos? Será que dá para a gente ter uma ideia? Ainda bem que a gente não tem nem ideia e nem notícia. Deixa o passado para lá. Porque a gente tem o esquecimento quando nós reencarnamos. Quando a gente vem para uma nova existência, nós esquecemos absolutamente tudo. E conforme nós vamos passando pela vida, vai aflorando determinadas capacidades, que vai ficando evidente na vida daquele indivíduo. Aptidão para artes, aptidão para esta ou aquela área, diversos conhecimentos que estão latentes naquele espírito imortal, e que eclodem, e que a gente olha para aquele espírito e fala assim, nossa, da onde veio isso, né? Na nossa vida cotidiana a gente encontra pessoas em número incontável, que ao longo da sua jornada evolutiva, nessa existência, vamos falar desta aqui especificamente, que vai eclodindo as suas qualidades, as suas aptidões, as suas características. E no passado também tivemos aí grandes almas que passaram pelo mundo e que deixaram registrada a sua marca, né? Quando a gente toca nesse assunto das nossas aptidões de outras vidas, não há como nós não nos recordarmos
de Mozart, que escreveu a sua primeira sinfonia com 4 anos de idade. 4 anos de idade. Já eclodiu aquela inteligência musical e ele pôde contribuir, e muito, com aquilo que hoje a gente conhece como música clássica, que não é algo que muita gente gosta na atualidade, mas tem muita gente que adora, né? Ficar ouvindo músicas clássicas em casa. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem uma coleção de discos de vinil. Quem lembra dos discos de vinil aqui? Olha os corajosos que levantaram a mão, porque falar de disco de vinil quer dizer que nós somos um pouquinho mais velhos do que o total das pessoas. Mas eu me recordo, sim, dos discos de vinil. E esse meu amigo tem vários discos de vinil em casa, tem lá uma vitrola, e o que ele mais gosta de fazer aos domingos à tarde, num determinado período, claro, né, porque ele vai lá depois dar atenção para a família, é ele sentar no escritório dele, colocar os clássicos no disco de vinil, que ele falou assim, que escutar o barulho da agulha batendo no disco de vinil é quase uma melodia aos seus ouvidos. E aí entra, né, aquele barulho dos discos, muitas vezes, tantas vezes que foram tocados, com aqueles riscos, e a música entra, e ele fecha os olhos, e ele diz que todo domingo ele viaja para outros mundos, porque a música clássica faz isso com ele. Então, todos nós temos características distintas, somos diferentes, e graças a Deus que essa diferença existe. E a vida se inicia nesse processo evolutivo, não só quando ocorre a concepção, mas quando nós decidimos lá no mundo espiritual que nós retornaríamos para uma nova existência. Aqui eu não vou entrar nem no mérito daqueles que são forçados a vir, né? Tem muita gente que, vai lá, você tem que ir. Mas vamos falar da maioria que planeja reencarnar para uma nova existência e mergulha para essa nova experiência. E quando a gente desce na matéria, que a gente começa tudo de novo, nós passamos por todas as fases de uma existência, que é a infância, depois vem a adolescência, a juventude, a maturidade e a velhice, a idade, né, da experiência, a idade onde se consolida determinadas ideias que durante décadas, muitas vezes, nós tivemos que refletir acerca de determinados temas, para que lá no final, talvez da existência, com 100 anos, né, porque a medicina hoje levou as pessoas a viverem bastante, a gente olha para trás e muitas das coisas que nós não aceitávamos na maturidade mais tenra da vida, mais profunda, ela se consolida. E as vidas sucessivas, elas passam, todas elas, por todas essas fases. Quantas vezes nas existências anteriores nós tivemos que aprender a andar? Quantas vezes ainda nós teremos que aprender a andar nas vidas que virão? Levantar, cair, bater a cabeça, chorar, pedir ajuda para o pai, para a mãe, para os tutores, enfim. Aqui no Brasil, em qualquer lugar deste mundo, para progredir e evoluir. Quantas vezes ainda nós passaremos pelas experiências difíceis da adolescência, quando o corpo começa a mudar, as mãos ficam grandes demais, os braços ficam gigantes, as pernas magras e grandes, o pé enorme, a gente olha para aquele corpo e fala assim, meu Deus do céu, que monstro que eu estou virando. E é natural que esses questionamentos aconteçam, porque aquele espírito está eclodindo para a vida, chega na juventude, uma série de escolhas que precisam ser feitas, um caminho profissional. Esses dias eu vi vários amigos postando nas redes sociais de filhos que passaram nos vestibulares. Uns poucos mais velhos, outros mais novos. E a felicidade daqueles pais em contarem para a sociedade, olha, o meu filho entrou na faculdade. E a gente vendo aquelas postagens, a gente fica feliz junto. Porque só quem passou por isso sabe o que é você ser aprovado
em uma prova como essa. Depois vem a maturidade, as escolhas que a gente faz, nem sempre as melhores escolhas. Vem a experiência do casamento, vem a experiência dos filhos. Depois que a gente vira pai e mãe, eu já disse aqui, né? Parece que a vida da gente muda completamente. Ah, mas precisa ser pai e mãe para passar por isso? Não. Muitas vezes a gente adota pessoas na nossa vida como filhos do coração. Talvez a gente esteja experimentando determinadas experiências para que no futuro nós tenhamos ali, né, força suficiente para assumirmos uma tarefa como essa, porque não é fácil. Não é fácil ser pai e mãe num mundo que nós estamos vivendo. Porque parece que a sensibilidade, ela toca profundamente a nossa alma depois que a gente assume essa responsabilidade. Com aquela tragédia que aconteceu na Lagoa do Taquaral, eu chorei pelo pai e pela mãe. A gente entende a desencarnação enquanto espírita, mas se a gente não chorar diante de uma dor como essa, imensurável, talvez nós não tenhamos sensibilidade. E nós precisamos desenvolver sensibilidade. Ah, mas vocês não acreditam na imortalidade? Sim. De maneira coerente, de maneira racional, de maneira inquestionável. Mas nós somos humanos. E é natural que a gente chore junto com aqueles que sofrem determinadas perdas. A idade do meu filho, a menininha. Sentei, orei, chorei, mandei as melhores vibrações de amor para a família, que não deve estar passando um momento muito fácil. Depois a vida segue. E a vida é assim, né? Ela é cheia de escolhas. E essas escolhas naturalmente refletem a experiência que cada um precisa passar. Quando chega lá na maturidade, depois de uma infinidade de experiências, de aquisições, de acúmulos, a gente começa a dar valor a outras coisas que são essenciais à nossa vida. Quando a gente chega próximo da próxima encarnação, quando nós estamos nos preparando para a nossa partida deste mundo, e o Espiritismo ensina para nós que geralmente, quando nós estamos prestes a partir, alguns sinais vão sendo apresentados para nós. Nós vamos ficando mais sensíveis ao mundo espiritual. Nós vamos tendo intuição de coisas que nós, né, não tínhamos na nossa vida cotidiana. Porque a vida ali vai se extinguir. E nós temos uma ideia, mesmo que não muito clara, de que aquele momento está chegando. E quando nós partimos, ainda, nós temos um retrato de tudo aquilo que nós vivenciamos nessa existência. E temos a alegria de reencontrar aqueles que partiram antes de nós. Dá para imaginar aqueles que perderam a sua mamãe? A mãe, com seus abraços amorosos, que ficou do nosso lado durante décadas e décadas, apoiando, nos ajudando, nos fortalecendo, mas que pela natureza, e é natural que as pessoas partam deste mundo, porque todo mundo um dia morre, e a mãezinha da gente vai antes de nós, e quando a gente parte desse mundo, a gente é recebido por ela. Dá para imaginar a emoção? Eu acho que eu desencarnaria de novo, de tanta alegria. Ou um irmão que a gente tanto ama, ou alguém que passou pela nossa vida que foi importante, que fez a diferença na nossa caminhada, que pegou na nossa mão num momento de sofrimento profundo e nos levou ao entendimento das coisas, a uma recuperação que nós precisávamos. Porque todos nós, e a gente tem que falar de todo mundo mesmo, deste mundo, ainda somos seres desajustados e que precisamos de apoio para seguirmos na nossa senda do progresso infinito. Então a reencarnação, depois de tudo isso que eu disse, até de uma forma poética, é um instrumento de evolução. A reencarnação, da forma que o Espiritismo nos ensina, é uma oportunidade de recomeçarmos, de reescrevermos no livro da vida novas experiências. E quais experiências são essas?
Será que são apenas as experiências religiosas? As experiências que nos conectam ao divino? Não, absolutamente não. A experiência religiosa faz parte da nossa caminhada. Mas as experiências que o mundo nos oferece, nas mais diversas áreas, fazem parte desse processo evolutivo. Então, por exemplo, quando nós escolhemos um curso para fazermos, vamos falar, vou fazer faculdade. Aí eu escolhi um determinado curso. Será que é o curso que eu vou terminar? Tem gente que tem gente que abraça aquela causa com tamanha força, que é o que a pessoa faz e faz de melhor para o resto da existência. Mas pode acontecer de que nesse caminho a gente encontre uma outra área de atuação que a gente se apaixone e a gente mude completamente a nossa vida por abraçar uma nova causa. Está errado fazer isso? O que vocês acham? Está errado chegar com 50 anos, 55 e falar assim, agora eu vou mudar. Não quero mais advogar. Agora eu quero ser, sei lá, músico. Vou montar uma banda e vou viver de música. Às vezes, qual o problema de fazer isso? Não, eu quero virar um empresário, né? Vou virar um empreendedor. Vou usar da minha experiência na advocacia para ajudar novos profissionais na área da advocacia para a sua jornada profissional. Aí passa a dar aula, passa a oferecer a sua experiência para compartilhar com os outros aquilo que ele vivenciou, sem querer mudar a geração atual. Porque o grande erro da educação, e os educadores, eles ensinam aqueles que não são educadores a fazer isso. Nós não podemos impor a nossa visão da nossa geração à geração que está vindo. Nós precisamos olhar a geração que está vindo, entrar no olhar dessa geração e ensiná-los a partir daquele olhar. Usar da nossa experiência com o olhar da nova geração. E é uma dificuldade imensa em fazer isso. Imensa. Ah, mas para mim deu certo há 30 anos atrás. Há 40 anos atrás. Dava certinho. E agora? Daria? Muito, assim, pela experiência que nós temos, muito pouco. Não são todo jovem da geração atual que se encaixa na geração nossa, de tempos atrás. Por quê? Porque são espíritos diferentes. Aí a gente tem que entrar numa observação espírita, né? Porque todo esse movimento que a gente olha no mundo, depois que a gente conhece alguns conceitos do espiritismo, a gente passa a olhar essas questões sobre a ótica do espírito imortal. Então a gente entra numa sala de aula, a gente vê quem? Espíritos lá. Não espíritos, né? Porque senão vai sair todo mundo correndo. Mas espíritos reencarnados. Espíritos que trazem na bagagem espiritual uma determinada experiência. E que naquela relação ali de ensino-aprendizagem, fica evidente as características de cada um. Então não é fácil fazer isso. Olhar a nossa experiência e ajudar aqueles que estão vindo a se ajudarem. A aprender o ofício da profissão com um olhar atualizado. É um desafio muito grande fazer isso. Mas nós podemos fazer. Nós podemos mudar a nossa vida a partir do momento que nós fazemos uma escolha, decidimos essa mudança e corremos atrás dela. Então não importa o que a gente vai fazer, o que importa é que a nossa escolha ela reverbere no bem, no amor e na construção de uma sociedade melhor e mais justa, numa condição macro. Nós precisamos pensar de uma forma coletiva. Não dá para simplesmente pensar o que eu acho das coisas, o que eu acho que é bom para o mundo, e não olhar o outro segundo as suas perspectivas, segundo os valores que cada um tem. Pega, por exemplo, um médico lá no seu consultório. Todo paciente é igual. Às vezes a patologia é a mesma. Às vezes é um entupimento numa veia coronária. Chega lá, o médico atende 30 pacientes com o mesmo diagnóstico.
Agora, esses 30 pacientes são iguais? São iguaizinhos? Talvez o procedimento para correção dessa dificuldade seja o mesmo. Mas o trato, né, naquela situação pontual de uma patologia que foi identificada, é diferente de cada um. Mas o médico tem que ser profissional. Tem, e deve. Mas ele não pode deixar de ser humano. Assim como todas as profissões que se relacionam com o ser humano, a gente não pode simplesmente olhar a técnica e esquecer que nós estamos olhando um ser humano. E aí o Espiritismo entra e diz assim para nós: olha, ele não é só um ser humano, é um espírito imortal. É um espírito que traz na sua bagagem infinitas experiências. E que nesse processo reencarnatório evolutivo, aquele espírito está passando por uma determinada situação, a qual vai levá-lo a um aprendizado. Então, um dos objetivos essenciais da vida, que eu trouxe para nós refletirmos, é o aprendizado que as experiências cotidianas nos trazem. Tudo aquilo que a gente vivencia, absolutamente tudo, essa experiência vai nos levar, no final da sua trajetória, a um determinado aprendizado. Apesar de que cada ser humano, diante da evolução que já adquiriu, do aprendizado que já obteve, da experiência que realizou, ou da maturidade espiritual desse indivíduo, ele vai lidar com as situações de maneira diferente, mesmo não sabendo como lidar com elas. Mas no final das contas, absolutamente todos, e aí eu falo em 100% das pessoas, no final desse processo, vai ter uma aquisição para o seu espírito imortal. Então, um dos objetivos da vida, essencial da vida, é nós aproveitarmos a experiência humana da maneira que Deus nos colocou naquela experiência, extraindo os melhores aprendizados que ela pode nos fornecer. E como é que isso acontece? Se eu tenho dificuldade imensa de lidar com determinadas situações. Porque tem situações, eu não vou aqui ficar falando especificamente quais, mas é porque isso é muito pontual e aí elas se vão a centenas e milhares. Mas vamos pegar a natureza dessa situação, uma situação muito difícil, onde eu tenho dificuldade de lidar não só com a situação, mas com a pessoa que gerou aquela situação. Então, eu diante de um fato novo, que eu não tenho conhecimento ainda para lidar com aquela situação, eu estou diante de um conflito. E esse conflito, por mais difícil que pareça, ele vai parar. Um dia ele vai se extinguir, ele vai terminar e a gente vai vencê-lo. E nesse processo a gente sofre, a gente chora, a gente passa por infinitas situações, mas lá no final a gente vai olhar para trás e vai perceber o quanto nós aprendemos com tudo aquilo. Qual é o ambiente onde isso acontece de maneira muito forte na nossa vida? Quem arriscaria dizer? Opa, eu ouvi aqui. Família. Opa! Esse ambiente é onde todas as coisas acontecem. Os aprendizados que se dão no campo do amor, do bem, da fraternidade e também no campo da dificuldade, das lutas e das dores. Porque tem algumas almas que convivem com a nossa família ou estão na nossa família, que muitos de nós já nos perguntamos assim: por que essa alma está aqui? Quem já fez isso? Não precisa levantar a mão não, só reflete. Só. Muitos de nós em algum momento já falou assim: meu Deus, por que não desencarna? Fica atormentando a gente aqui, E a gente não pode fazer isso. Desejar a morte das pessoas. Apesar que a gente faz. E uma das coisas mais essenciais que a gente precisa entender na vida é o nosso grau evolutivo. Que dentro da família mostra exatamente aquilo que nós somos.
e os valores que nós já conquistamos. Então, nós precisamos entender esse modelo familiar, né, os objetivos que estão fazendo com que aqueles indivíduos se liguem através da afetividade, do amor e das desavenças. E procurar aumentar quando for amor e fraternidade, dar continuidade e vencer aquelas mazelas no campo do relacionamento que muitas vezes dificultam a nossa caminhada. E como é que a gente faz isso? Existe algum segredo? Existe algum livro mágico que fala assim, olha, né, dicas de um bom relacionamento familiar? Tem um monte por aí. Mas quero ver fazer. Quero ver chegar aquele tio que a gente tem até... Ele entra por uma porta, a gente sai por outra. De tanta raiva que a gente sente. Eu quero ver ficar lá. Aprender a ouvi-lo. Entender o modelo mental que ele tem, os valores que ele desenvolveu e procurar ajudá-lo a se conectar com algo superior. Porque aí o aprendizado é nosso, não é dele. Então, da nossa família toda, quem nós amamos e quem nos ama, está tudo certo, não muda nada, a gente continua evoluindo junto. Mas aquelas pessoas que são pedrinhas no nosso sapato, elas são os nossos maiores professores. Então, um outro objetivo essencial da vida é sabermos lidar com a diferença. E que não é algo que a gente vai fazer com um passe de mágica. Não é o centro espírita fazendo preleção do evangelho, ensinando os ensinos de Jesus, a gente vindo aqui para o passe, fazendo os cursos da casa, que a gente vai simplesmente, né, criar um mecanismo mágico de lidar com as pessoas difíceis. É um posicionamento firme e decidido de que eu vou suportar até o fim. E a gente vai vencendo, porque o incômodo que determinadas pessoas geram em nós, o incômodo é nosso. O que minha mãe, meu pai, meu irmão, o restante da minha família tem a ver com isso? Nada. A percepção é minha, a dificuldade é minha e eu preciso vencer. Então a vida vai nos fornecer uma infinidade de experiências para que a gente, diante dessas adversidades, a gente possa experimentar, né, a lidar com essa situação de maneira superior. E a gente vai fazendo isso gradativamente, devagar. A gente não vem aqui no Centro Espírita para aprender uma infinidade de conceitos de amor, de paz, de fraternidade. Na nossa oração que a Gladys fez aqui, linda, de levar o pensamento a Deus. Gente, quisera a humanidade toda fizesse isso todos os dias da existência. Mas a gente faz? Não faz. A gente ensina nos cursos, olha, você não pode falar palavrão. Mas a gente fala. Fala ou não fala? A gente não pode falar mal das pessoas. Mas a gente fala. Porque nós ainda somos imperfeitos. Não sabemos lidar ainda com a magnitude que é estar, né, numa situação de vibracional ou de amor o tempo todo. Tem pessoas que conseguem. E eu tenho uma admiração imensa por pessoas assim. Eu, por exemplo, não consigo. No meu dia a dia, só por Deus. Se vocês me vissem, vocês falam assim, nunca mais vou assistir a palestra desse moço. Mas nunca mais vou assistir a palestra desse rapaz. Porque nós somos imperfeitos. E nós precisamos entender esta imperfeição. Quem aqui... aí entra naquela passagem de Jesus, né, que a humanidade estava condenando aquela mulher que havia cometido adultério. Aí, segundo, né, a passagem, o que Jesus faz? Ele abaixa e começa a escrever na terra, na areia. Aí saber o que Jesus escreveu naquela areia. Será que não foram os erros que muitas daquelas pessoas que estavam condenando aquela mulher não cometeram muitas vezes de maneira escondida? Porque um dos aprendizados que o Espiritismo traz para a gente é o seguinte, gente, aquele negócio de enfim sós, esquece. Depois que a gente aprende que os Espíritos estão sempre conosco, nós estamos sendo acompanhados o tempo todo. Que é o que Paulo de Tarso fala
nas suas epístolas. Nós estamos, sendo acompanhados por uma multidão, uma nuvem de testemunhas. Porque os Espíritos estão conosco o tempo todo. Então eu posso até falar, batendo no pé, falar assim, eu não falo mal de ninguém. Fala. Mas é errado? É errado fazer isso. Então como é que eu mudo? Como é que eu paro de falar mal das pessoas? Ou como é que eu paro de falar palavrão? Eu preciso me desenvolver no campo da tolerância, da paciência, do silêncio muitas vezes. Então, fazer silêncio em determinadas situações é de uma sabedoria inquestionável. E aqueles que conseguem, muitas vezes por dentro explodindo, mas manter o silêncio diante de situações adversas, está aprendendo a desenvolver a tolerância. Para que um dia ele haja na tolerância de maneira natural. E essa naturalidade vai acontecer. Porque quanto mais a gente repete uma ação, mais essa ação se consolida em nós. Quanto mais a gente exercita um bem, um amor ou uma virtude, mais essa virtude vai ficando natural em nós. Isso aí não sou eu que estou falando, foram os filósofos que ensinaram a humanidade desde de Aristóteles, Platão. E aqui a doutrina espírita resgatou essas ideias. É necessário que a gente, através da nossa disciplina, a gente comece a fazer isso. Sandro, mas hoje não deu. Hoje eu perdi a paciência. Acontece ou não acontece isso com a gente? Fui tolerando, mas hoje não deu, perdi. Não, você não perdeu. Você simplesmente se deixou levar por um sentimento primitivo, que você não usou a inteligência, a racionalidade, e você agiu segundo a sua natureza ainda. Então não se culpe por isso. Reconheça as suas dificuldades e continue. Então, num espaço chamado família, a gente aprende muito a lidar com a sociedade como um todo. Porque é ali, na primeira célula, que inclusive na tradução do Livro dos Espíritos, feita por Herculano Pires, ele resgata, quando Kardec trata do assunto família ali na obra, Herculano Pires coloca uma nota de rodapé, lembrando os leitores de que a família é tão importante para a sociedade que até os materialistas do século XIX conceituavam a família como a primeira célula da sociedade. Porque a sociedade é formada por o quê? Por centenas e milhares de famílias. São pequenas células que, juntas, formam esse grande corpo chamado a sociedade. Se a sociedade vai mal, a família está mal, individualmente. Se a sociedade vai bem, a família está harmonizada. Então, o trabalho que as religiões, o centro espírita realiza com a família é importantíssimo. Agora, o trabalho que o indivíduo tem que fazer consigo mesmo é muito mais importante. Porque se eu tenho 5 irmãos, e eu brigo com os meus 4 irmãos que estão ainda encarnados, será que o problema são os 4 irmãos ou sou eu? O que vocês acham? É uma coisa para se pensar. Uma certa vez, eu conversando sobre esse assunto, num centro espírita, não foi nem aqui na nossa casa, foi em outra casa, mas foi muito interessante. Eram 3 irmãos. O do meio pensa naquela alma apaziguadora, que olhava o mais novo, o mais velho, olhava o pai e a mãe, ajudava todo mundo em casa. O espírito do meio foi aquele que veio para harmonizar. O mais velho, só por Deus, batia nos outros 2 mais novos, fazia um monte de coisa errada em casa. E o mais novo, vingativo, punia o irmão do meio, punia o irmão mais velho, punia o pai, punia a mãe. E as pessoas dessa casa espírita que conheceram essa família falavam assim: olha, esse espírito do meio é uma alma elevada. E eu ouvindo, E aí fui ouvindo lá todas as questões que envolviam a família, e foi muito curioso que na hora me veio uma intuição, que eu falei assim para eles, assim: será que esse do meio é
realmente um espírito preparado? Ou será que ele foi responsável pelo desequilíbrio de todo mundo ali? Do pai, da mãe, do irmão mais velho, do irmão mais novo. E reencarnou com a tarefa de fazer o quê? Ser o centro de equilíbrio de todo mundo. Então ele não está numa missão elevada, mas numa missão de autorredenção. Quantas famílias a gente conhece desse jeito? Que vocês convivem? Eu convivo com várias famílias diferentes, em vários lugares. E a gente percebe isso muito forte na característica das pessoas. E aí quando aquele espírito apaziguador desencarna, parece que a família se desfaz. Né? Quem nunca passou, por exemplo, por uma experiência dessa, enquanto o vô e a avó estavam vivos, os tios e tias e primos, todo mundo se reunia na casa dos avós. Desencarna o avô, desencarna a avó, de repente, cada um para um lado. Ninguém mais se encontra, ninguém mais se vê. Parece que aquele avô e avó eram o sustentáculo daquela família. Agora, por que chegou a hora deles irem? Porque chegou a hora. Simplesmente é isso. E aqueles que ficaram precisam usar essa experiência que adquiriram durante essa vivência com o avô e a avó para continuarem juntos. E nem sempre isso acontece. Então, numa família, é necessário inicialmente aguardar. Sim, aguardar o tempo de cada um. Para quê? Para que a gente possa aprender com a característica de cada elemento que a gente está ali convivendo. Para que a gente possa depois desenvolver as nossas potencialidades individuais, que vai nos auxiliar a esperar, que vai nos auxiliar no aprendizado. Para que no final dessa jornada a gente possa adquirir uma experiência. Dessa forma, então, nessa vida em sociedade, é necessário que a gente experimente as situações. Sim, vá visitar lugares novos, viaje, o quanto for possível, conheça pessoas, permita-se conhecer a vida de outras pessoas, devagar, discreta, numa aproximação fraterna e verdadeira, numa amizade sincera. Ouça mais o que as pessoas têm para dizer. Quando a gente ouve uma pessoa, quanto a gente aprende de ensinamentos que a gente leva para a vida, com muitas das coisas que são narradas nessas experiências. Né? Conviver com as pessoas, saber respeitar as escolhas de cada um, entender e valorizar que as escolhas também é uma experiência que o indivíduo está tendo. No Espiritismo a gente estuda as escolhas pela via do livre-arbítrio. Só que o assunto do livre-arbítrio não se encerra apenas naquilo que o Espiritismo nos ofereceu enquanto teoria, enquanto um conceito doutrinário. O conceito de livre-arbítrio vem sendo desenvolvido desde as primeiras manifestações de Santo Agostinho, que inclusive dedicou um livro a esse tema, chamado Livre-Arbítrio. Para quem não conhece, eu sugiro a leitura, é um livro maravilhoso, que ele se dedicou sobre a capacidade do ser humano em escolher, e o quanto essas escolhas vão fazendo com que as pessoas tenham essas experiências. Está errado, está certo, quem somos nós para julgar? O que a gente precisa fazer é entender a dimensão do indivíduo que está ali na nossa frente e a gente auxiliá-lo o quanto possível. Eu já disse, fazer amigos, o quanto é importante fazer amigos nesse mundo. Outro dia, eu conversando com amigos, né, os filhos já estão mais velhos, e aí ao longo da vida deles, eles construíram uma casa enorme. Tinha lá 6 quartos, não sei quantos banheiros, piscina, churrasqueira. Aí todos os filhos foram embora. Eles ficaram sozinhos naquela imensidão de casa. O que eles fizeram? Usaram dos seus recursos, das suas economias, estão construindo uma casinha menor para ficar os dois. Aí eu perguntei assim, mas vai brigar? Porque um tanto de filho assim, com um tanto de neto, ninguém teve neto não. Não tem problema. Vai abrigar todo mundo no final de semana? Vai.
Mas você vê que mudança, como as coisas mudam na nossa vida? E se a gente não para olhar a experiência do próximo, a gente também não aprende com isso. Então foi valoroso aquilo que eles conquistaram, mas aquela imensidão de casa não cabia mais. Porque aquelas vozes que ecoavam nos corredores, né, aquelas brigas familiares, para todo mundo acordar, para ir para a escola. Uma família grande é assim, né? Aquele barulho de manhã. E que é natural. Então mudou-se completamente a visão de vida naquele momento. E aí esse casal escolheu ter uma vida mais simples. Uma casa menor, é claro que para limpar uma casa maior dá muito mais trabalho. E se a sua casa é pequenininha, é muito mais rápido, né? Um apartamento simples, pequeno, você limpa rapidinho. Aí limpar uma casa com 6 quartos, 3 banheiros, piscina, área gourmet, tudo, vai limpar. Aí você tem que pagar para uma pessoa, né? E nem sempre a gente quer pagar para a pessoa o que ela realmente merece receber. Concorda ou não? Eu já vi muito isso, viu? Quanto você cobra para limpar a sua casa? Depende de quantos cômodos ela tem. Né? As casas que eu limpo, por exemplo, geralmente eu cobro R$200. Que tamanho é a sua casa? Minha casa tem 6 quartos, 3 banheiros. Não vou limpar por menos de R$500. Imagina, que absurdo. Vai limpar você a casa. Vai lavar os 3 banheiros, vai lavar o fundo do quintal, vai fazer você para ver o quanto que isso vale. Então, eu usei esse exemplo que é do nosso cotidiano, que é simplesmente o quê? Se colocar no lugar do outro. Um dos objetivos que eu também trouxe para refletir aqui hoje é a empatia, ou o sentido de alteridade, nós nos colocarmos no lugar do outro. Quando a gente ouve alguém falando determinados valores, determinados conceitos, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Qual é o modelo mental que a pessoa tem? Qual a experiência que ela teve? Qual a educação que ela recebeu? Quais os valores que ela desenvolveu? Muitas vezes a pessoa não consegue dar carinho, não consegue dar um abraço, porque ela nunca recebeu um abraço na vida. Nossa, que pessoa fria! Nossa, o fulano não sabe dar um abraço numa criança. Não tem problema. Muitas vezes é uma experiência que a pessoa está tendo naquele momento, para depois despertar um sentimento maior. Eu acho que eu já contei aqui, mas uma vez, num curso aqui da nossa casa, nós estávamos dando aulas de família. Era uma aula sobre a família à luz da reencarnação. E a gente falou de todos aqueles conceitos que a gente aprende no curso, e falou. No final da aula veio uma moça procurar a gente. Chamou a gente num canto e começou a chorar. Começou a chorar, e a gente sem entender o que estava acontecendo. Ela falou assim: olha, eu queria contar uma coisa. Eu não consigo amar os meus irmãos, nem meu pai, nem minha mãe. Aí eu falei assim: mas é por isso que você está chorando? Eu falei assim: não, porque eu amo o meu animalzinho em casa, o meu cachorrinho que eu tenho. Eu não consigo viver sem ele. E depois de tudo que eu ouvi, eu me sinto culpada por não amar os meus irmãos e não amar o meu pai e minha mãe. Olha que aflição. Olha que dificuldade. E ela amava de pensar que se o cachorrinho morresse um dia, ela entraria em desespero. Bem, enfim, não vamos questionar o sentimento dela. O que a gente falou na hora? Talvez inspirado. De que aquele sentimento que ela estava tendo por aquele animalzinho fosse uma forma de expressar um sentimento que um dia ela iria sentir pelos pais e pelos irmãos. E que ela devesse ficar firme naquele sentimento, não se culpando por isso, porque a gente não sabe quais são os meandros daquela encarnação. O que está por trás daquela experiência. E que um dia, naturalmente, ela sentiria essa afeição por aquelas pessoas, e que isso um dia mudaria. Ela se sentiu confortada. E é isso que a gente tem que fazer. Se nós não pararmos para olhar o semelhante, as pessoas que estão junto com a gente não passa a entender a experiência do outro. E a gente não ajuda e muitas vezes atrapalha ou condena. Imagina se a gente condenasse: nossa, onde já se viu? Como é que você não pode como é que você pode não gostar do seu pai e da sua mãe? Eles te deram a vida. Aí num discurso extremamente moralista. E aí?
Então, é necessário que a gente adentre o mundo do indivíduo que está na nossa frente para que a gente adquira essas experiências. Né? É necessário que a gente mudar, como a gente disse várias vezes aqui hoje, mudar é um dos processos mais difíceis que o ser humano enfrenta na vida. É mais fácil passar num curso de medicina do que mudar um conceito cristalizado na nossa mente. Olha que atrevido que eu falei agora. Muito atrevimento, né? Mas muitas vezes é. Porque mudar algo que muitas vezes a gente não reconhece que existe em nós é algo impossível de se fazer, né? E por fim, é importante que a gente aprenda a encerrar ciclos e a iniciar ciclos. Porque a vida da gente, a vida de todos nós, ela é feita basicamente de ciclos. Lembra que a gente disse no início da nossa conversa? Não tem as fases da existência humana, não são ciclos? São ciclos. Agora, a maior dificuldade que nós enfrentamos é entender que um ciclo se encerrou e procurar mudá-lo, né? Fazer coisas novas. Entendendo que um ciclo novo se inicia a partir do momento em que um ciclo se encerra. E isso acontece em todas as áreas da atuação humana. Às vezes acontece do ponto de vista profissional. Às vezes acontece do ponto de vista emocional. Um relacionamento também é feito por ciclos. Por que um casamento às vezes dura 60 anos, 70 anos? Você vai perguntar para a pessoa, né? Tem muita gente que brinca, tira sarro, fala assim: porque eu sempre obedeci ela. Tudo que ela falava, mandava, eu obedecia. Não é assim que funciona, né? Houve, com certeza, se a gente olhar uma trajetória de 60 anos de convivência, por exemplo, pode ter certeza que houve ciclos que se encerraram e ciclos que recomeçaram, mas entre os dois. E os dois entenderam esse processo e continuaram juntos. Agora, vai me dizer que em 60 anos tudo foi lindo e maravilhoso, tudo foi poesia, tudo foi festa, tudo foi alegria, imagina! Muitas vezes um casamento é feito de muitas lutas, de muitas renúncias. E a gente tem que enfrentar e entender que esses ciclos, portanto, eles vão e vêm. E a última coisa que eu queria trazer aqui para vocês, que eu preparei, que o objetivo essencial da nossa existência também é fazer memórias. O que significa isso? Eu estava fazendo PowerPoint para fazer para vocês e resolvi só falar. Deixei o PowerPoint de lado. Mas a primeira imagem que eu trouxe para vocês é de alguém tirando uma fotografia. Como é que antigamente se guardava a memória de algo muito importante para nós? Nós tirávamos foto através de uma máquina, né? E aí a máquina fotográfica com o filme tinha que revelar, demorava. A gente ia fazer uma viagem, demorava às vezes 2 meses para a gente mostrar para os familiares que, né, aquela viagem foi legal, o evento foi bacana, o aniversário foi muito bonito. E muitas vezes a fotografia guarda emoções daquele momento. A alegria, sorrisos, abraços, né, que são registrados. Hoje a gente tem um arsenal tecnológico gigantesco à nossa disposição, que é o celular. O celular carrega uma máquina fotográfica, uma câmera de filmes, que registra muitos momentos. Então, se nós partimos da ideia que nós trouxemos hoje, que a existência humana é um enumerado de experiências que cada um de nós temos que aproveitar, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, tudo aquilo que nos é ofertado para o nosso aprendizado, seja do ponto de vista profissional, da amizade, familiar, enfim. Nós precisamos criar memórias que o Espírito vai levar para a eternidade. Tem momentos, por exemplo, que a gente registra só na nossa memória espiritual. Não tem foto, não tem registro nenhum que foi, né, realizado. A gente leva isso para a eternidade. Porque nenhuma experiência se perde. Nada, absolutamente nada que nós vivenciamos, simplesmente é jogado fora.
um dia eclode determinadas lembranças, e essas lembranças vão forjando o nosso sentimento, que vai fazendo com que a gente tenha experiências cada vez mais significativas na nossa existência. Quem viveu, por exemplo, outro dia, eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora, isso já faz um tempo, né? Eu falei outro dia, mas já faz um tempo. E ela era uma senhora de mais de 100 anos, lúcida, num centro espírita lá em Itapira. Tem um centro centenário lá. E essa senhora foi no aniversário do centro, de 100 anos. E ela estava na fundação, olha só. Ela tinha 106, 107 anos. E lúcida. E eu perguntei para ela, assim, uma coisa que eu sempre quis perguntar para alguém que tivesse essa idade. O que foi para a senhora ter vivido tanto tempo e ter passado por tantas experiências que esse mundo trouxe para a senhora? Guerras, fome, desesperos, conquistas. O homem conquistou a lua, o espaço, tecnologias avançadíssimas. E ela passou por grandes transformações na sociedade. E ela virou para mim e disse assim: filho, eu só posso dizer uma coisa para você. Tudo que eu vivenciei está registrado na memória do meu espírito. E são aprendizados que eu levarei para a eternidade. Não preciso só falar mais nada. Porque é exatamente isso que acontece. Se as memórias que a gente registra são boas, a gente vai ter bons sentimentos e uma boa sensação. Se elas são ruins, elas nos trarão sensações desagradáveis. E é natural que isso aconteça, porque o perdão não é simplesmente esquecer e apagar da nossa memória algo que nos aconteceu, mas aprender a conviver com aquilo que nos feriu. Então, sejam essas memórias boas ou más, elas serão aprendizados que levaremos para a eternidade. Então, vamos aproveitar todos os momentos que nós temos com as pessoas que nós gostamos. Com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com a tia, com a vizinha, com todo mundo. Porque nessa imensidão de pessoas que o mundo nos oferece o tempo todo, a gente há de tirar aprendizados significativos para a nossa existência. Né? Agradecer a Deus a família que Ele nos ofertou, porque é ali que a gente tem que florescer. É naquele grupo familiar onde a gente vai florescer as nossas potencialidades. Né? Agradecer o trabalho digno, da onde a gente tira o nosso sustento, da onde a gente também aprende a lidar com as diferenças. Né? Que as dificuldades que nos ensinam sempre, porque nós não somos perfeitos, sejam elas os nossos maiores professores. Para que a gente possa, no fundo, no fim da nossa jornada, entender que ainda nós não somos perfeitos, mas que nós estamos em franco desenvolvimento. Por isso que Kardec acertadamente disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. O espírita não é perfeito, mas aquele que se esforça para dominar as suas más tendências é o verdadeiro espírita, é o agente que vai mudar a sociedade, é o indivíduo que vai mudar o mundo em que nós estamos vivendo. Porque assim como o espírita, o cristão também faz isso. E assim como Jesus disse, nós devemos ser o sal da terra. O sal que dá gosto, que tempera e que prolonga a vida de algo. O sal, quando Jesus disse isso, né, tem muitos significados, mas o que a gente quer trazer para nós hoje é que a gente deve ser esse sal da terra. Na sociedade, no mundo em que nós estamos vivendo. E para encerrar a nossa conversa mesmo, de verdade, uma pequena mensagem do seu Gustavo Marcondes, aqui no livro Vida e Renovação, de psicografia do nosso querido Cleiton Levi, que eu acho que ele encerra com maestria tudo isso que nós conversamos nesse bate-papo, nesta manhã tão agradável. A mensagem chama-se Dentro e Fora do Centro. Diz Gustavo para nós: sendo o progresso moral da humanidade o objetivo primeiro do Espiritismo, é de se esperar que o verdadeiro espírita se revele pela transformação moral que alcance em si mesmo. Por isso, o comportamento cotidiano será sempre o selo pelo qual se reconhecerá aquele que já descobriu a verdadeira vida em sua essência espiritual. Haja no lar como você se comporta na casa espírita.
Transfira para o trabalho profissional o clima de prece que respira no núcleo a que dedica suas convicções religiosas. Viva na sociedade os ensinamentos que recebe no centro espírita, a fim de que a sociedade comece a mudar a partir da sua transformação. É pequeno o tempo que você permanece na casa espírita, absorvendo energias superiores e doando o seu amor em clima de caridade. E por fim, encerra Gustavo Marcondes: necessário que a vida diária, para além das paredes do centro espírita, também mereça sua dedicação ao bem, para que a luz se desenvolva em ritmo de constância, fazendo de você um verdadeiro cristão. É esse o objetivo essencial que o Espiritismo nos traz. E ele vai se revelar a cada dia, a cada hora. E que a gente aproveite todas as oportunidades. Um beijo no coração de todos vocês, um lindo domingo, e que a semana que vem seja ainda melhor, com muito aprendizado, com muito amor e com muita conquista no campo do Espírito.